Segundo vídeo, pessoal, sobre Revolução Russa. Antes de falar da Revolução Russa, eu tenho que explicar para vocês qual era a condição do Império Russo às vésperas da Revolução. Lembrem-se, né, a Rússia é um país continental bastante grande, com diversas etnias e diversas línguas, e naquele momento, início do século XX, um país eminentemente agrário. Aproximadamente 85% da população vivia da agricultura, uma agricultura atrasada, arcaica e pouco produtiva. Socialmente, a nobreza se constituía ainda com uma série de privilégios, apesar de que os privilégios da nobreza já tinham caído em 1861, com o fim do feudalismo, o fim do sistema feudal russo, e a burguesia russa era bastante fraca, né? A industrialização no país era incipiente e havia indústrias e ferrovias só em alguns poucos lugares do país. E além disso, né, já que existe burguesia, existe operariado, né? O Partido Operário Social Democrata Russo, que foi fundado em 1898, era um partido de linha marxista, socialista, ou seja, acreditava na revolução para a superação da luta de classes e a superação do capitalismo, né? E esse partido era considerado ilegal pelas autoridades russas que o caçavam, né? Ele era um partido que estava na ilegalidade. O partido se dividia no seu início em duas vertentes. A parte menchevique, conhecida como minoria, o líder era o Julio Martov, que acreditava que era necessário fazer uma aliança com a burguesia para poder aí termos uma revolução burguesa e só depois pensar numa revolução socialista. E a outra linha era a linha bolchevique. Os bolcheviques eram liderados pelo Lenin, que acreditava que era necessário uma aliança dos operários com os camponeses, com a maioria da população russa, né? Ou seja, uma aliança de operários e camponeses em busca da revolução. O Império Russo já estava em crise desde o início do século XX, né? Com uma série de conflitos que aconteceram. Por exemplo, a derrota na Guerra Russo-Japonesa de 1905 e o Domingo Sangrento também neste ano, que marcou toda a violência do Estado russo, né? E essas tensões, essa crise que o Império Russo vivia, só foi ampliada pelo impacto negativo da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sofreu diversas derrotas no plano externo e isso impactou bastante sua população. A população russa passava mais fome do que era já acostumada a passar. Os soldados voltavam para casa com um desejo de paz e nada parecia estar melhor para os russos dentro dessa guerra que não lhes fazia muito sentido. Isso fez com que em 1917 estourasse um primeiro impacto revolucionário. A Revolução de Fevereiro de 17 inicia a Revolução Russa, mas essa é uma revolução burguesa, ou seja, ainda a burguesia estava no centro dos acontecimentos e se instala um governo burguês que manteve a Rússia na guerra, ou seja, o país não entrou em paz e as coisas continuaram bastante ruins. Isso só vai mudar a partir do momento em que os sovietes entram em cena. Os sovietes eram os conselhos de operários e trabalhadores nas fábricas e os bolcheviques, ou seja, parte do Partido Operário Russo, entrou em contato com esses grupos, em especial o Lenin, e os trouxe para seu lado, ou seja, era o povo organizado para poder agir. E como o povo ainda não tinha conseguido a paz, né, principalmente os soldados queriam a paz, e alimento, porque a miséria ainda era muito grande, esse grupo dos bolcheviques ligados aos sovietes ganha cada vez mais força. Isso faz com que a revolução siga para um novo caminho a partir de outubro de 1917, aí a fase socialista. De 1917 até 1922 vai haver uma luta interna na Rússia. Os socialistas vão ter que se manter, vão ter que lutar contra inimigos externos que não queriam a implantação de um regime socialista, né, desse modelo na Rússia. Há a importante participação do Leon Trotsky nesse momento, né, que era parceiro do Lenin e que ajudava na organização do Exército Vermelho, o Exército Revolucionário Bolchevique, né, e eles conseguem, em 1922, garantir a implantação do socialismo. A partir daí, Lenin vai governar por os próximos anos, implantando uma política que pode se chamar, né, como vocês se lembram em aula, de 2 passos para frente, 1 passo para trás, a NEP, Nova Política Econômica, ou seja, era uma ida ao socialismo, só que com algumas características capitalistas, como a manutenção da propriedade privada e o funcionamento de bancos.
A NEP vai deixar de ser posta em prática quando o Lenin morre e vai surgir uma luta dentro do Partido Socialista da agora União Soviética. Não era mais Rússia, porque a União Soviética, né, a união dos sovietes, a união dos conselhos operários de toda a Rússia. Este modelo econômico do Lenin, como já dito, vai ser posto de lado quando ele morre, e a disputa vai surgir entre o Trotsky, que a gente já falou, que era um dos líderes do exército revolucionário, do exército vermelho, e o Stalin. O Joseph Stalin era um membro do partido que defendia o quê? Que a revolução tinha que se voltar para dentro da União Soviética, enquanto Trotsky queria a internacionalização da revolução, levar a revolução para fora da União Soviética. A linha do Stalin sai vitoriosa, Stalin chega ao poder, Trotsky foge, acaba sendo morto posteriormente pelo Stalin, e o Stalin vai desenvolver a economia soviética com os planos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, toda a economia soviética está organizada e seguiu uma mesma linha. Isso fez um grande desenvolvimento industrial na União Soviética, né? O país se tornou uma grande economia, resistiu muito bem à crise de 29, não foi praticamente afetado. Por um lado, né, este aspecto positivo. Por outro, Stalin perseguiu completamente os opositores do regime, ou seja, trotskistas, defensores da antiga monarquia e qualquer um que não aceitasse as vozes, a voz do líder da revolução, do líder do Estado soviético, Stalin, seria eliminado fisicamente ou posto para fazer trabalhos forçados, né? Essa União Soviética, liderada por Stalin, forte industrialmente, é a que vai se opor à Alemanha nazista a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é história para um próximo vídeo. Até mais!